O que eu venho conversar com vocês aqui é o seguinte: está na ordem do dia, né? Está na ordem do dia, está na mídia, está no nosso dia a dia aí. Todos os dias, praticamente, nós temos notícia no jornal, na TV, relacionada à violência, relacionada à criminalidade, relacionada aos modos de combate desta violência e dessa criminalidade. Todos os dias nós somos brindados com isso. E agora, recentemente, nós estamos vivenciando esta questão que está, de certa forma, contagiando o país aí, que é a questão das exóticas, eu vou chamar, prisões da semana passada, envolvendo aqueles 3 figurões aí, né, do país, enfim, etc, etc. Isso está mexendo está repercutindo de forma intensamente, está havendo um grande debate em torno disso, a ponto de se dividirem as opiniões, uns achando que estamos vivendo um estado policial ou policialesco, em razão da reação, né, que o Estado teve com relação a essas prisões, e outros achando que não é bem assim, enfim. Não há um consenso com relação a essa situação, se estamos ou não vivendo um estado policialesco, um estado policial em razão dessas prisões que a gente vivenciou na semana passada. Coisa que não é recente, nós já temos convivência com esse tipo de situação há mais tempo. Mas, enfim, se há alguma controvérsia em relação a estarmos ou não num estado policial, eu acho que nós não erraríamos, né? Nós não teríamos o risco do erro em dizer que, atualmente, nós estamos vivendo uma espécie de espetacularização das prisões, para usar o termo do ministro Gilmar Mendes, né, que diz que estamos vivendo uma espetacularização das prisões do nosso país. E esse é o tema da nossa humilde conversa que vamos travar aqui agora, nesse tempo aí, seria de meia hora, 40 minutos, coisa e tal. A espetacularização das prisões no Brasil. Quero dizer para vocês que este tema foi combinado com ela já há mais tempo. Tem no mínimo um mês, eu acho, né? Tem no mínimo um mês que isso foi combinado. Nem tinha tantos fatos. Exatamente. De modo que isso é uma feliz ou infeliz coincidência com os fatos da semana passada. Com isso também eu quero dizer que talvez eu venha frustrar um pouquinho as expectativas de vocês com relação a essa discussão que o país inteiro está travando aí, né? O tema e o foco da minha conversa com vocês não é bem esse da semana passada, que envolveu essa situação da semana passada. Semana passada, muito embora eu não vou me furtar em dar uma tacadinha ali, dar uma pincelada nessa questão aí, porque acho que é muito importante e, evidentemente, não posso perder essa oportunidade aqui de também colocar algumas reflexões em cima disso. Mas o foco da conversa que eu quero me propor com vocês e o que tem me inquietado e me angustiado, quando eu falo em espetacularização das prisões, é com relação a um hiperdimensionamento, a uma supervalorização da prisão processual como forma de investigação criminal. Esta é a questão que eu quero discutir com vocês aqui, enfim, apresentar algumas ideias para reflexão. Ou seja, há atualmente uma superdimensão da prisão. A prisão passou a ter um caráter que não deveria de ter. A prisão é a prisão processual, né? Nós estamos falando. A prisão processual, ela tem um caráter muito restrito. E ela passou a ter um caráter mais ampliado. Ela passou a servir como não como uma última ratio, mas como uma prima ratio na investigação. Nós nos deparamos todos os dias aí, quem
quem é profissional, mesmo quem não seja, a gente vê na mídia, a gente vê no jornal, na TV, notícias referentes a prisões. Tantas prisões foram feitas, tantos réus, tantos suspeitos presos, Vila Tal, Condomínio Lupicínio Rodrigues, Vila Bom Jesus, etc. Não estou falando só do pessoal aí do andar de cima, né, mas também do pessoal do andar de baixo, que é a clientela preferencial do direito penal. Quer dizer, nós estamos todos os dias convivendo com esse tipo de situação. Que, no meu modo de ver, ela inverte um pouquinho as situações do processo penal e da própria prisão. As causas e consequências dessa situação é que eu quero realçar aqui e, enfim, deixar alguns pontos para reflexão aí, para nossa reflexão. Eu vejo duas causas fundamentais para que isso esteja acontecendo, para que haja essa hipervalorização da prisão como forma de investigação. A primeira diz respeito ao tempo. Ao tempo. Nós estamos vivendo um novo tempo, um tempo da imediatidade, um tempo da instantaneidade. Lógico que isso tem razões político-econômicas que nós não vamos aqui, no nosso curto espaço de tempo, poder esmiuçar. Mas as razões desse novo tempo, elas têm causa numa perspectiva ou num modelo político e econômico. Então, nós estamos vivendo um tempo da instantaneidade, um tempo da imediatidade, uma espécie de tempo do aqui e agora. Isso começou, esse tempo da instantaneidade, esse tempo do tempo real, começou nas relações comerciais. As relações comerciais e financeiras. De modo que nós hoje, em razão do avanço tecnológico que dispomos, nós temos condições hoje de estabelecer relações comerciais e relações financeiras instantaneamente em qualquer parte do mundo. Com um simples digitar ou premer de um botão de computador, de uma tecla de um computador, a gente transfere somas vultosas de dinheiro de um país para outro. Por isso, vocês já ouviram falar esse termo, por isso os famosos capitais voláteis, né, que está hoje dormimos, ele dorme num país, ou deita, digamos, num país e levanta, amanhece em outro, em razão dessa facilidade, dessa instantaneidade. Quer dizer, o tempo das relações comerciais e das relações financeiras, enfim, ela passou de um tempo diferido, que era no século XX, início do século XX, até meados do século XX, para um tempo da instantaneidade, um tempo do aqui e agora, um tempo real. Essa instantaneidade que começou nessas relações comerciais, ela tá no nosso meio, nas relações interpessoais também. Nós hoje somos informados por esse tempo da instantaneidade. Às vezes a gente nem se dá conta disso, mas isso é um fato real. Por exemplo, as relações afetivas, as relações, enfim, sentimentais, são regidas por esse tempo. Um casamento hoje, por exemplo, o que dura? O que dura? Se durar 5 anos é muito. Há quem diga, ainda bem, né? Mas houve um efeito drástico deste tempo da imediatidade, da instantaneidade, nas relações interpessoais. Hoje, o casamento, então, dura, no máximo 5 anos. Não existe mais a famosa crise dos 7 anos. Para quem já foi casado, há mais de 10, não existe mais a famosa crise